E o tempo severo começa hoje na região sul com a formação de um ciclone extratropical próximo ao litoral do Rio Grande do Sul. E a gente vai ter esse sistema que vai ser responsável por levar temporais também para o centro-oeste e sudeste nos próximos dias. Vamos falar então com o Arthur Miller, que vai atualizar, a formação desse sistema e, antes de tudo, já fazer aquele panorama de como fechou outubro, Porque começamos novembro com chuva muito forte, mas outubro também teve chuva aí, teve lugar 3 vezes a média, Arthur? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Chuva aí que praticamente todas as semanas aí com um alto volume trazendo problemas aí na região sul. E quando olhamos aí para os dados do Instituto Nacional de Meteorologia e o IMET, vemos aí as 3 cidades aí, uma de cada estado, para a gente entender a dimensão dessas chuvas aí durante o mês de outubro. Em Frederico Westphalen choveu cerca de 673 milímetros, sendo que o esperado aí para o mês é 245, ou seja, quase o triplo. Em Joaçaba, Santa Catarina, choveu 560 milímetros, sendo que o esperado para o mês é 250, ou seja, mais do que o dobro. E aí em Inácio Martins, no Paraná, cerca de 559 milímetros, sendo que a média é 168 milímetros, aí passando do triplo da média esperada. Então, com um alto volume de chuva desse, não tem jeito, A gente viu esses problemas na região, o solo se encontra com muita umidade e isso aí deve ainda continuar ainda para o mês de novembro. A gente sabe, que em novembro, Arthur, você tinha antecipado para a gente que a chuva ela espalharia um pouco mais pelo Brasil Central, até pelo Sudeste. Existe chance da gente ter temporal nesse feriado prolongado em alguns trechos de Minas ou de São Paulo, mesmo que o volume não seja muito elevado? Tem sim, porém somente depois aí que temos agora a situação de um cavado atuando aí na região sul do Brasil, vai levar temporais aí entre hoje e amanhã, risco para chuva volumosa, queda de granizo, rajadas de vento acima de 60 km por hora e o acumulado de chuva nesses 2 dias pode passar de 200 milímetros. Devido a esse ciclone extratropical que vai se formar próximo ao litoral do Rio Grande do Sul, ele vai gerar uma frente fria que vai avançar aí para o centro-oeste, na região sudeste, levando também temporais, porém esses temporais aí na região central do Brasil vão ocorrer aí no decorrer da sexta, sábado e início de domingo, porém não é para chuva volumosa, é para risco de granizo e fortes rajadas de vento, na qual, no decorrer do dia de hoje, as chuvas já começam a se intensificar aí no oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no Paraná, na qual esse volume pode chegar a até 80 milímetros. Notícia boa, chuvas agrícolas aí de 10 milímetros, podendo até chegar aí a 20, 40 milímetros aí no centro-sul de Mato Grosso do Sul, se espalhando por Goiás, boa parte do Mato Piba, apesar de estar de forma mal distribuída, no Tocantins e também no Pará. Olhando aí para sexta-feira, que aí é a situação na qual Brasil Central com praticamente por chuvas em todas as regiões, aí, na qual esse volume varia entre 10 até 40 milímetros, uma notícia muito boa, porque isso ajuda a amenizar aí a situação das altas temperaturas, ajuda a repor aos poucos a boa umidade do solo, porém o alerta fica o alerta fica principalmente aqui para Santa Catarina e o Paraná, na qual em 24 horas podemos ter aí um volume de até 150 milímetros de chuva devido aí à atuação do ciclone. Então, situação preocupante novamente aí para risco de alagamentos e deslizamentos na região sul do Brasil. E a gente sabe, Arthur, que o trigo está sendo muito prejudicado, por conta desse excesso de umidade. A gente tinha uma expectativa de uma enorme safra de trigo, a gente até mostrou isso no Mercado Companhia ontem, mas com uma frustração, porque esse excesso de umidade está prejudicando a qualidade do cereal, tem trigo brotando na própria espiga e os produtores não estão conseguindo nem realizar a colheita que está atrasada em alguns locais. O Rio Grande do Sul, como você mostra nesse mapa, ele teve aí nos últimos dias uma chuva menos volumosa quando comparado com Santa Catarina e Paraná. Então, como é que ficam os trabalhos da colheita do trigo aí em boa parte do Brasil? Pois é, então, para a gente entender como é que vai ficar essa situação, vamos dar uma olhada aí na questão da umidade do solo. Praticamente toda essa mancha escura aqui no centro-sul do Paraná, por todo o estado de Santa Catarina e no centro-norte do Rio Grande do Sul, significa que a umidade está aí acima de 80%, ou seja, o produtor aí mal consegue colocar o maquinário em campo. Com as chuvas aí previstas nos próximos dias, a situação se agrava em muito, aí, principalmente no Rio Grande, ou melhor, em Santa Catarina e no Paraná, porque essa chuva não vai chegar de forma tão volumosa no centro-sul do Rio Grande do Sul, na qual tem favorecido aí os trabalhos em campo. Quando olhamos aí para a questão da colheita, praticamente só resta a região sul aí para finalizar os trabalhos em campo.
Aí o Paraná com 84% colhido, Santa Catarina 18% e Rio Grande do Sul com 46%, todos estão à frente quando comparado ao mesmo período do ano passado, porque o produtor já começou a colher mais cedo, porque praticamente não tivemos inverno, as altas temperaturas fizeram com que o produtor começasse a colheita mais cedo e na qual Santa Catarina pode ser o principal prejudicado, porque como tem ainda 80% aí das lavouras remanescentes a serem colhidas, esse alto volume de chuva associado ao tempo severo que vai ocorrer novamente, depois ainda vai ter uma entrada de um ar mais frio com até possibilidade de geada na Serra Catarinense aí, durante a madrugada de sábado e também no domingo, complica demais a situação, porque o trigo que conseguia superar aí a adversidade climática não vai ter aí uma boa qualidade, então o produtor vai perder produtividade e qualidade aí na safra. E a gente sabe, né, que mesmo com algumas janelas de tempo seco, né, Arthur, a gente está ainda com muito trigo no campo e não temos um longo período de dias, né? A gente precisaria de uma semana, 10 dias de tempo completamente seco para conseguir fazer com que esse solo se recuperasse, mas não é o que a gente vê. Tem sido no máximo 2 ou 3 dias e para novembro você também não enxerga nenhuma janela muito mais extensa de tempo seco para os produtores do sul do país, né? Pois é, esse panorama vai continuar, janelas curtas, chuvas volumosas, não tem jeito. E a tendência, olhando aí, fazendo uma projeção, é que infelizmente esse cenário até se estenda para dezembro, ou seja, talvez aí somente para o ano que vem, para a gente começar a ter uma normalidade climática favorável aí ao produtor, aí, principalmente no sul do Brasil. Primavera e verão complicadas aí para os nossos produtores do sul. Obrigada, viu, Arthur, pela sua participação e um bom feriado. Obrigado, Priscila, um ótimo feriado, uma boa tarde para você.